Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Bom, se você gostar dessa videoaula, não esqueça de deixar um like neste vídeo e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal, tá bom? Olha só, quantos átomos de carbono possui a cadeia principal da molécula representada abaixo? Então é uma pergunta bem simples, tá? Quantos átomos de carbono? Então, basicamente, você vai contar átomo por átomo de carbono que você tem aqui. E depois tem outra pergunta aqui embaixo, na verdade tem mais duas, né? Qual a nomenclatura desse composto? E depois classifique os átomos de carbono como primário, secundário, terciário e quaternário, tá? Então essas são três perguntas que a gente vai fazer. Aqui, aqui e essa primeira pergunta. Desse vestibular, na verdade, a única questão que tinha da USEC era essa questão aqui de cima mesmo, tá? Então você marcava a alternativa e estava certo. Só que aí eu coloquei essas outras perguntas aqui para rechear o vídeo, né? A gente ter mais conteúdo e ficar um vídeo mais legal, te ensinar aí algumas coisas sobre carbonos primários, secundários, sobre a nomenclatura também, que é de grande importância na química orgânica. Em relação à contagem dos carbonos, você tem que contar todos eles, independente de estar na cadeia principal ou não. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbonos, tá? Então o número de carbonos quando possui a cadeia principal da molécula. Na verdade ele pergunta da cadeia principal. Viajei aqui, ó. Vamos voltar. O que é a cadeia principal? É aquela que tem o maior número de átomos de carbonos, tá? Então você fala assim, mas como eu vou saber qual possui maior número de carbonos? Você vai contando, tipo assim, ó, vamos supor que eu fale que esse aqui é a principal. Tem 3 carbonos. É o maior número que dá para mim fazer? Tem que ser reto, tá, pessoal? Você não pode fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, aí vir para cima e voltar. 5, 6, não pode. Tem que ser tudo reto. Então, tipo assim, reto pode ser assim, ó, curvo também, não tem problema. Você só não pode descer e voltar para cima para continuar. Você não pode ir por um caminho e voltar, você entendeu? Então você vai fazer assim, ó, a cadeia principal, eu acho que vai ser essa aqui, ó, 1, 2, 3, aí vem 4, 5, 6. Aqui você pode vir reto, subir ou descer, que tanto faz. 7. Pronto, a gente descobriu que a cadeia principal é aquela que possui 7 átomos de carbonos, tá? Então a pergunta ela falou, né? Carbono possui a cadeia principal. Eu viajei aqui um pouquinho, tá? Então letra D é a alternativa correta. Agora que a gente já sabe a cadeia principal, né, vai ficar mais fácil para a gente fazer um nome para essa estrutura. Qual a nomenclatura desse composto? Para o nome, a cadeia principal tem 7 carbonos. Então você vai ter que fazer o seguinte: procurar o prefixo que você utiliza quando você tem 7 carbonos. Quando você tem um carbono, 2, 3, você tem um nome que você dá para isso. Quando você tem 5, 6, 7 carbonos, 8 carbonos, você tem nomes. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, com um carbono, a palavra que você usa é a palavra met. Com 2 carbonos, a palavra que você usa é a palavra et. Com 3 carbonos é a palavra prop. Com 4 carbonos é a palavra but. Com 5 5 carbonos é a palavra pente. Com 6 carbonos é a palavra ex. Com 7 carbonos é a palavra ept. Tá? Vamos parar aqui no ept, tá bom pra gente, mas vamos logo. Com 8 carbonos a palavra oct, tá? Então você vai começar o nome do seu composto, o nome da cadeia principal, escrevendo o prefixo que você tem. E nesse caso é a palavra ept, tá? Esse é o nosso prefixo. Só existem ligações simples entre os carbonos. Vocês podem notar que não tem dupla ligação em lugar nenhum, não tem tripla ligação, tá? Só ligações simples. Então, depois do prefixo, você vai escrever a palavra an. Esse an significa que só existem ligações do tipo simples. E a terminação dessa cadeia vai ser a palavra o, porque aqui nós só temos átomos de carbono e átomos de hidrogênio dentro da nossa estrutura. Quando a gente só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio dentro da estrutura, você tem um hidrocarboneto. E o hidrocarboneto, sempre esses compostos que fazem parte da classe de hidrocarbonetos, eles terminam com a palavra o.
tá? Então, o nome da cadeia principal está aqui, heptano. Só que ainda falta a gente dar um nome e numerar as nossas ramificações, tá? Ó, só para você não esquecer, hept, porque tem 7 carbonos, an, porque fazem só ligações simples, e o, porque a gente tem apenas átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa estrutura, tá bom? Heptano. Agora, em relação às ramificações, nós temos uma ramificação aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Quando você tem um carbono, você usa a palavra met. Então, o nome dessas ramificações, ó, começa com a palavra met. E a terminação do nome de uma ramificação é a palavra il. Então, você escreve metil, esse é o nome dessas ramificações, ok? Só que tem o seguinte, você não pode chegar e falar assim, eu tenho aqui, ó, o grupo metil, escrever metilheptano, porque eu não sei quantos grupos metil você tem. Então, você tem que falar a quantidade deles. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos metil. Então, antes de escrever a palavra metil, você vai escrever pent, tá? Ou pentametil, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Pent, seria pent. Só que a gente tem que usar um conector, vou utilizar a letra A como conector, dessas duas consoantes, o T e o M. Então, você tem um pentametil, porque são 5 átomos, tá, de carbono aí do grupo metil que a gente tem. Se fosse um metil só, você poderia escrever só metil? Poderia. 2 metils, você escreveria assim, ó, dimetil. Se tivessem 3 metils, trimetil. Se fossem 4, tetrametil. 5, pentametil. Vocês entenderam? 6, hexametil. E assim por diante. Agora, eu já sei que são 5 grupos metil. Só que eu também tenho que saber as posições, aonde que estão esses grupos metil. O grupo metil é esse CH3 ligado à cadeia principal. Eu sei que eu tenho 5 vezes esse grupo, mas em que carbonos eles estão? Então, você vai ter que localizar eles. Como que você vai numerar a cadeia? Do lado mais próximo das ramificações. Ou você começa por aqui, ou começa por aqui. Se você começar aqui por baixo, ó, no carbono 3 você vai ter a primeira ramificação. Se você começar aqui da esquerda para a direita, no carbono 1, no carbono 2 você tem as duas primeiras ramificações. Então você vai começar por aqui. A numeração 3, aí vai vir 4, 5, 6 e 7. Ok. No carbono 2, eu tenho duas vezes o grupo metil. Então lá no nome você vai escrever assim, ó, 2, 2, e aí você vai escrever o resto. No carbono 3 você tem outro metil, né? Então você vai escrever 3, no carbono 4 você tem outro, no carbono 5 você tem outro. E aí você vai colocar um tracinho aqui para separar. Ficou estranho o nome, tá bem apertadinho, mas agora a gente vai colocar ele de novo aqui embaixo e vamos falar novamente sobre essas regras, tá? Primeiro, vamos numerar todos os carbonos aonde estavam ali, ó, as nossas ramificações. No carbono 2 aparece duas vezes, por isso 2, 2. No carbono 3 eu tenho outro grupo metil. No carbono 4 você tem outro. No carbono 5 da cadeia principal está ligado a outra ramificação. Aí são 5 vezes, então você escreve a palavra penta. O que é 5 vezes? O grupo metil, a ramificação metil aparece 5 vezes. Então você vai escrever pentametil. Pentametil. E o nome da cadeia principal, que é a palavra heptano, tá bom? E pronto, agora a gente terminou a nomenclatura dessa estrutura, tá? Tá aqui o nome dela, ok. Vou apagar esse daqui, a gente não vai precisar dele novamente. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual que é a última coisa? Classifique os átomos de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, bom, da nossa cadeia. Bom, eu não vou precisar mais dessas regrinhas, né, de nome agora, a gente já utilizou. Agora a gente vai se preocupar com carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Isso é um tipo de classificação que a gente tem para o carbono, tá? Não é uma classificação da cadeia carbônica, mas sim do átomo de carbono. O carbono ele pode ser primário, ele pode ser secundário, ele pode ser terciário, ou pode ser quaternário. Bom, um átomo de carbono que é primário,
ele é aquele que se liga a apenas um átomo de carbono. O secundário vai estar ligado a 2 carbonos, o terciário a 3 e o quaternário a 4. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele é primário, porque ele só se liga com um átomo de carbono. Não só ele é primário, como esse outro é primário. Todos os carbonos que estão nas ramificações ou nas pontas, eles são primários, ó. Todos esses aqui, ó, só se ligam com um átomo de carbono. Então, todos esses que eu circulei em azul aqui são primários. Agora, eu vou circular em verde o que eu achar como secundário. Tem que ser carbonos ligados a 2 carbonos. Esse aqui é um carbono secundário, ele se liga aqui e aqui. Então, carbono secundário. Esse aqui já não é secundário, porque ele está se ligando, ó, a 3 carbonos. Eu vou deixar ele como terciário, mas eu vou circular ele só depois, tá? Continuando. Esse aqui é secundário? Não, é terciário porque tem um embaixo. Esse aqui também é terciário. O único secundário que eu tenho é esse daqui. Tá? Agora vamos para os terciários. Os terciários que nós temos, vou deixar em preto. Ó, esse é terciário, se liga a 3. Esse é terciário, se liga a 3 carbonos. Esse terciário, se liga a 3. E esse daqui é um quaternário, porque ele está ligado a 4 átomos de carbonos. Tá? Então o quaternário eu circulei aqui em vermelho. O terciário, eu tinha circulado eles de preto, né? Então, estão aí. Carbonos primários só se ligam a um carbono. As outras 3 ligações são com hidrogênios. Carbono secundário, ele está se ligando a 2 carbonos. As outras 2 ligações são com hidrogênios, nessa molécula, tá? O terciário está se ligando a 3 carbonos. E o quaternário se liga apenas a 4 átomos de carbonos, beleza? Então, fizemos aí o exercício da OSEC, tá? Que era basicamente contar o número de carbonos da cadeia principal. E a cadeia principal, não esqueçam, era essa daqui, porque tinha 7 átomos de carbonos, né? Era a cadeia mais numerosa em relação ao número de átomos de carbonos. O que mais a gente fez? Falamos a nomenclatura dessa estrutura, tá aqui. E a gente também fez aí a classificação dos átomos de carbonos, né? Classificamos eles como primários, secundários, terciários ou quaternários. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula e tchau, tchau!